Glória a Deus, porque nós temos promessas do Senhor. Glória a Deus, porque um dia tudo vai se acabar. Um dia tudo vai se acabar, um dia nós vamos chegar à nossa velhice, ou mesmo novos, no dia que o Senhor determinar. A gente vai partir para o outro. E por isso nós devemos estar firmes com o Senhor Jesus. Nós devemos estar constantemente em oração. E nesse momento nós vamos fazer uma oração de confissão, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E se você não for um crente ainda, você muitas vezes pode dizer: por que esses crentes falam tanto em pedir perdão, em confessar os seus pecados? Porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou, que nós precisamos estar pedindo perdão. E lá na carta de 1 João, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nesse momento nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Oremos. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por tua misericórdia, Pai, que é a causa de não sermos consumidos. E nesse momento nós mais uma vez nos achegamos a Ti, porque nós somos pecadores, porque nós carecemos da Tua graça, porque nós carecemos do Teu perdão. A Tua palavra nos diz que o Senhor não se agrada do pecado, e mesmo que não vivamos deliberadamente no pecado, algumas vezes nós temos errado contra o Senhor e pecado. E por isso nós te pedimos, Senhor, como salmista: sonda, Senhor, meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me tira, ó Pai, nos tira desse caminho. Nos limpa, ó Pai, nos purifica, Senhor, porque só o Teu sangue, ó Pai, é quem teve o poder de nos purificar. E aqui nós te pedimos, Senhor, nos fortalece, nos apruma, ó Pai, no Teu caminho. Pai querido, que possamos perseverar até aquele grande dia onde nos encontraremos com o Senhor. E se tiver alguém nos escutando, ó Pai, nesse momento, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, esteja tocando desse coração, para que essa vida se converta nos seus maus caminhos, e que Te aceite como o único e suficiente Salvador de suas vidas, como nós aceitamos. Nós Te louvamos, ó Pai, porque nós sabemos que não é por nossa bondade, mas é pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido, que um dia nós moraremos com o Senhor lá no céu. Nós Te louvamos por esse momento, ó Pai. Nós Te louvamos porque um dia nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida,
e hoje nós temos vida juntamente com Cristo, e por isso nós também louvamos o Teu nome. Nos perdoa, nos guarda, aceita todo o nosso louvor, aceita esse culto, ó Pai, que só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, irmãos. Como vocês viram, a gente teve um probleminha com a internet, mas prosseguimos agora de uma forma diferente, até sem microfones, mas continuemos a louvar ao nosso Deus. E eu passo a palavra aos irmãos que vão estar à frente dos louvores. Graças a paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por sua graça, sua misericórdia e bondade. Vamos juntos continuar louvando e declarando que nós nascemos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Senhor, quero levar minha oferta de amor. Senhor, quero levar o sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Não vou cantar mais que eu nasci, não vou mais servir, eu sou aqui, eu quero te adorar, não vou mais te adorar, mais que eu nasci, não vou mais servir, eu sou aqui, eu quero te adorar, eu sou aqui. Quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza eu não contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Não vou pra te adorar, faz o que eu fiz. Não vou pra te servir, eu estou aqui, eu quero te adorar, te adorar. Não vou pra te adorar, faz o que eu fiz. Não vou pra te servir, eu estou aqui, eu quero te adorar, te adorar. Eu estou aqui. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor. Seja a honra, seja a glória,
Glória a Deus, que nós possamos ansiar pelo Senhor. Quando a gente fala em ansiedade, geralmente a gente tem visto ansiedade negativamente, mas que nós possamos ter o desejo de buscar esse Deus. E nesse momento, mais uma vez, nós temos a oportunidade de ofertar ao Senhor. E você pode estar em casa, como é que eu vou ofertar? Você também pode ser aquele tipo de gente que olha assim e diz, mas rapaz, esse povo fala em dinheiro. E a gente tem que falar em dinheiro, meus irmãos. Porque essa semana eu falava com um dos missionários, que ele trabalha com vários missionários aqui pelo sertão, e ele disse que pense numa luta que está para sustentar os missionários. Porque a igreja, como eu falei de manhã e sempre falo, a igreja está viva. Os missionários que estão no campo precisam da nossa contribuição para que eles possam ter o seu sustento, para que eles possam continuar com a obra do Senhor. Então, nesse momento, nós temos o privilégio de estar ofertando ao nosso Deus, de estar ofertando à igreja do Deus vivo. E essas ofertas nós destinamos para sustento de missionários, para o sustento da nossa igreja, para a cesta básica, para o que é necessário no reino de Deus. Nós não podemos acabar com a fome do mundo, nem acabar com toda a necessidade, mas nós podemos ajudar. A gente também sustenta, ajuda um missionário lá em Angola, lá na África, irmão Anzaíla, e sempre ele tem mandado foto para mim. E quando a gente fala em África, a gente sempre vê aquelas crianças desnutridas, fracas, e quando ele manda as fotos, eu queria que vocês dissem, aqueles africanos todos lindos, tudo nutrido, ouvindo a palavra do Senhor e sendo alimentados tanto pela palavra como eles também dão refeições. Então a oferta é para isso, irmãos. A oferta é para que a gente possa dar continuidade à obra do Senhor aqui na terra. E tem coisas que a gente só faz com dinheiro. Então que possamos com alegria estar retribuindo e investindo na obra do Senhor. Nesse momento a gente vai ainda cantar o hino e vamos ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. E você que está em casa, vai estar aí a conta para que você faça um depósito, se colocar no seu coração. Mas nossas ofertas em nossos dias, primeiramente, tem que ser dadas com alegria e com amor. E eu faço isso, irmãos, não para a minha glória, mas faço com amor, porque o meu Deus, o nosso Deus tem nos sustentado. Louvado seja Deus por isso. Vamos louvar ao nosso Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti. Ele me fez chegar ao
orando mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça, Pai, por esse momento de ofertório, por esse momento, ó Pai, de nós materializarmos a nossa gratidão por Ti, sabedores que é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem nos dado a semente, é o Senhor que tem nos dado o alimento a cada dia, é o Senhor que tem nos dado a paz, a saúde, a força para trabalhar, e nós te louvamos. E nós não ofertamos para te pagar, porque nós não temos como te pagar, mas é para mostrar também nossa gratidão diante de ti. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, ó Deus, por tua bondade. Meu Deus, esteja abençoando nossa nação, esteja abençoando nossa cidade. Mais uma vez eu te agradeço, ó Pai, por essa chuva, ó Pai, que o Senhor tem derramado para regar a nossa terra, para trazer fruto também para nossa nação. Recebe, Senhor, essas ofertas, ó Pai, que são doadas, ó Pai, do nosso coração e com alegria. Louvado seja o teu nome por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. E nesse momento eu peço que você continue com atenção e que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, no seu entendimento, para que possamos ser mais uma vez edificados pela palavra do Senhor, o nosso pastor David. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Nós estaremos dando continuidade neste culto, agora transmitindo a palavra do Senhor e estarmos atentos à voz de Deus para as nossas vidas. Nesse instante, dando continuidade também à exposição da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Daniel. Hoje já estamos no capítulo 9 do profeta Daniel. E eu quero que você convide todos os seus familiares, os seus filhos, compartilhe esse momento de ouvir a palavra de Deus nas redes sociais, convide pessoas da sua família, chame os seus filhos aí para onde você está assistindo e toda a família reunida, prestando culto de oração, de louvor ao nosso Deus, de adoração ao Senhor. Então vamos à palavra de Deus, dando continuidade à exposição do livro do profeta Daniel. Agora no capítulo 9, nós leremos dos versos de número 20 ao verso de número 27, e depois nós retornaremos aos demais versículos do capítulo 9. Então capítulo 9, dos versos 20 e 27, vamos ler o que diz a Escritura Sagrada. Nos diz a palavra do Senhor. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a sua transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto, ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Palavra do Senhor. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo. Rogamos, ó Pai, o entendimento do Senhor, mesmo diante desse tempo tão angustioso que nós estamos vivendo. Assim nós te rogamos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos então dando sequência ao livro de Daniel, hoje no capítulo 9, e nós sabemos que foram em tempos angustiosos que a própria igreja cristã, logo no primeiro século, foi em tempos muito angustiosos que a igreja cristã passou e viveram num grande isolamento social por conta da perseguição dos cristãos. Aquela perseguição, logo que aconteceu, ali mostrando na igreja de Atos, por exemplo, fez com que os cristãos não congregassem mais dentro de um templo por um determinado tempo. Assim como nós vivemos nesse tempo, um tempo também angustioso, que faz com que venhamos a viver num isolamento social. Todos aqueles cristãos ficaram dispersos, e a própria história mostra que o povo de Deus sempre passou por tempos assim, tempos de dificuldade, tempos angustiosos, sempre marcou a história da trajetória do povo de Deus. E não tem sido diferente também em nossos dias, quando nós precisamos passar por situações de muitas angústias. Quando nós lemos o capítulo 9, este capítulo 9 nasce em decorrência da necessidade de Daniel entender a visão que foi dada a ele no capítulo 8. Então, domingo passado, nós vimos a visão e falamos sobre a visão de Daniel do bode, e do carneiro e do bode. E nós entendemos ali a visão que começou com a estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, a visão de Daniel, que se dá então justamente depois, lá quando ele interpreta a estátua, vem justamente então a visão dos 4 animais, que se dá ali no capítulo 7, e no capítulo 8, a visão de Daniel com mais 2 animais. Na verdade, essas visões tratam-se dos reinos terrenos, do reino de Deus e do fim dos tempos. E da mesma maneira que o entendimento do capítulo 9 é a tradução daquilo que nós já entendemos no capítulo 8. Então, depois que Daniel teve a visão assustadora no capítulo 8, essa visão, veja o que diz o capítulo 8, versículo 27. Veja como Daniel se sente depois da visão. Diz o capítulo 8, versículo 27 assim: eu, Daniel, enfraqueci e tive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. E possivelmente Daniel não havia entendido a visão. Ele tentou compartilhar possivelmente com Sadraque, Mesaque e Abdenego, seus companheiros, mas ninguém também entendeu a visão. E Daniel estava atônito, ele estava então espantado com a visão que ele teve, mas mesmo em decorrência do espanto, mesmo em decorrência da angústia que ele sentiu por conta da visão, mesmo em detrimento à enfermidade do seu corpo, Daniel continuou cuidando dos negócios do rei. E não é diferente com a gente. Nós vivemos dias angustiantes, onde nós nos espantamos com muitas coisas e precisamos continuar toda a rotina da nossa vida, seja no trabalho, seja estudando, seja fazendo qualquer coisa, dando continuidade ao fluxo da vida. Da mesma forma, Daniel mostra o tempo, quando inicia o capítulo 9, versos 1 e 2, Daniel então indica o tempo em que esses fatos do capítulo 9 acontecem. Esse fato aqui pode ter acontecido justamente ou antes ou depois em que ele foi à cova dos leões. Se você reparar, o versículo 1 e 2 diz assim:
no primeiro ano de Dario, e aí nós nos lembramos que Dario já inicia o seu reinado no capítulo 6, quando Daniel é lançado na cova dos leões. Então, provavelmente, esta situação do capítulo 9 pode ter acontecido ou antes ou depois de Daniel ter ido à cova dos leões. Então, nós temos a referência do tempo, foi no tempo do reinado, do primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, ou babilônico. Versículo: seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então, Daniel mostra o tempo em que ele teve essa situação acontece no capítulo 9, e depois ele mostra também que quando ele estava pesquisando, lendo os livros proféticos, ele entendeu que o Senhor havia falado por meio do profeta Jeremias que as assolações que iriam acontecer em Jerusalém iriam durar 70 anos. E há pelo menos 3 textos bíblicos do profeta Jeremias que apontam aquilo que Daniel pesquisou. Eu quero que você também possa estar abrindo. Vamos lá abrir então em Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12. E nós vamos encontrar a referência de que Daniel pesquisou nos livros proféticos, sobretudo na profecia do profeta Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12. Diz assim a Escritura: toda esta terra virá a ser um deserto e um exílio. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E o verso 12 aqui vai dizer: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a esta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então veja 2 textos mencionando aqui os 70 anos, e de fato foram aqui mencionados, literais 70 anos. E agora mais um texto no capítulo 29, então são 3 textos referidos sobre os 70 anos de exílio babilônico na Babilônia. Capítulo 11, capítulo 29, verso de número 10, diz assim, olha o que diz o texto na sua Bíblia, Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então perceba que Daniel entendeu a profecia de Jeremias, ele percebeu que os 70 anos já estavam perto de se cumprir, já estavam se aproximando do seu fim. Mas o povo, meus amados irmãos, ainda não estava preparado para sair da Babilônia. Essa é a preocupação de Daniel. O povo não estava, o tempo dos 70 anos já estava para o fim, mas o povo que estava cativo na Babilônia, os judeus que lá estavam, não estavam consagrados, preparados para voltarem à terra prometida. O tempo então do cativeiro precisa se prolongar. Então, aqueles 70 anos mencionados aqui, provavelmente poderia ser mais do que simplesmente 70 anos, porque o povo continuou em seus pecados, desobedecendo o pacto, a aliança. E isso traz angústia, porque é como um casal de noivos que está querendo se casar. E o que acontece? Eles precisam comprar a chave da casa, eles compram a casa, mas a casa passa por uma reforma, e eles descobriram que a chave da casa só vão entregar depois que eles se casarem. Isso traz angústia, porque onde é que eles vão morar? Eles ficam na expectativa de, se casando, já entrarem na sua casa com a chave na mão. Mas isso traz angústia, porque o tempo se aproxima
e a casa não está construída. É esse sentimento que também bate no coração quando chega o prazo de fazer uma cirurgia e o médico então precisa adiar essa cirurgia e você já estava totalmente preparado psicologicamente para fazer aquela cirurgia naquela ocasião, naquela data, mas porque o seu corpo não está preparado para enfrentar a cirurgia, então o médico adia a cirurgia para o outro ano. Isso traz angústia ao coração, isso aperta a gente, isso traz muita angústia. Foi essa sensação que sentiu Daniel. O prazo estava se acabando, mas o povo não estava nem aí, o povo não estava preparado para o retorno à sua terra. Mas mesmo assim, apesar da situação, Daniel colocou a sua esperança no Senhor, e mesmo em tempos angustiosos, ele se apegou firme às promessas de Deus. E é com essa mesma esperança, meus amados, que nós devemos ser fortalecidos em tempos difíceis como este que nós estamos vivendo. Por isso eu quero falar com este tema: esperança em tempos angustiosos. Ter esperança em tempos angustiosos significa, em primeiro lugar, vigiar e orar. Olha o que diz o texto, no capítulo 9, dos versos 3. Verso 3 diz o seguinte: quando Daniel entende a profecia de Daniel, então ele faz exatamente isso: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então Daniel, espantado com essa visão do capítulo 8 que nós lemos no domingo passado, estudamos e aprendemos, Daniel então passa a investigar as profecias, e ele entendeu que estava perto do cumprimento dessas profecias. Por isso passou a orar, a se humilhar com esta base na relação pactual entre Deus e o seu povo, exatamente conforme o verso 3 que nós lemos. E diante disso, meus amados, Daniel faz uma oração de intercessão por todo o povo. Ele tem esperança de que vigiar e orar seria então a expectativa de que Deus pudesse intervir na situação do povo. Por isso, a sua oração, que é muito longa, no capítulo 9, se divide em pelo menos 4 partes. Na primeira parte, no versículo 4, Daniel demonstra a sua adoração a Deus. Olha o que diz o verso 4, diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Perceba a expressão que Daniel usa de adoração a Deus, reconhecendo que Ele é grande, temível, fiel, misericordioso. Isso é a adoração explícita nesta oração. Assim como nós devemos orar, conforme o Senhor Jesus ensinou no Pai Nosso, devemos adorar primeiro ao Pai: santificado seja o teu nome. Então, nós temos uma maneira ensinada nas Escrituras de como nós devemos proceder a nossa adoração. Em primeiro lugar, exaltando ao Senhor, como os demais homens de Deus, na própria Escritura, nos ensina a orar. Nós entendemos a segunda parte desta oração é a confissão de pecados. Parece até que Daniel está fazendo um culto ao Senhor, onde ele primeiro invoca o nome do Senhor, adorando-o, depois ele confessa os seus pecados. E aqui dos versos 5 a 11, então ele confessa os seus pecados diante do Senhor e diz: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes. A oração de confissão, como fez hoje o presbítero Staski, reconhecendo justamente que nós temos cometido iniquidades, que por mais que a gente lute, mas nós pecamos, nós procedemos muitas vezes rebeldemente, perversamente, nós nos apartamos dos mandamentos e dos juízos de Deus. É assim que Daniel ora no verso 6: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e pais, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo 7, ele diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Sabe o que é isso? Daniel diz: Senhor, tu és justo e nós precisamos ser envergonhados. A nós precisamos estar vermelhos de vergonha.
pecado nos envergonha. E ele continua: como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. E ele continua: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Essa é a oração que Deus ouve. Quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, o fariseu, cheio de si mesmo, orava para si e não para Deus, dizendo que ele não era igual ao publicano, que ele era muito importante e batia enquanto que o publicano batia no seu peito e não ousava nem olhar para cima e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. Assim deve ser a expressão dos verdadeiros filhos de Deus, é de se humilhar na presença de Deus, saber que a nós pertence o corar de vergonha. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós para nos acharmos justos aos nossos próprios atos? Nós somos falhos, nós somos podres, nós somos miseráveis pecadores, nós somos necessitados da misericórdia do Senhor, e a todo instante nós precisamos recorrer a esta misericórdia. O que nos pertence é o corar de vergonha, e é isso que Daniel diz aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis. E assim acontece com a gente, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Perceba, meu irmão, perceba a oração de Daniel. Nós precisamos fazer esse tipo de oração de confissão, dizendo: ao Senhor pertence a misericórdia e a justiça, e a mim pertence a humilhação. Diante disso, meus irmãos, quantas coisas erradas se ensinam na igreja, dizendo que o homem tem que determinar alguma coisa para Deus. Quem somos nós para determinar nada ao nosso Criador? Você já viu um filho dizendo ao pai o que ele tem que fazer? Você já viu algum filho dando ordens ao pai? Não acontece isso. E quem somos nós? Pequenos, frágeis filhos diante do soberano, para dizer a ele o que ele tem que fazer por nós. Ele faz a nós o que ele achar que deve fazer. Aliás, Jesus disse que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Daniel também mostra na sua oração, em terceiro lugar, o reconhecimento da justiça de Deus. Na parte B do verso 11, ele diz: por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. E ainda diz no verso de número 12, ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porque nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Ele reconhece que o fruto do cativeiro babilônico foi a desobediência. Assim, meus irmãos, isso nos responde a muitos males que acontecem conosco. Não é que Deus seja o autor do mal, mas é que nós muitas vezes semeamos o que plantamos, e muitas vezes sofremos, e o motivo e a razão e a resposta desse sofrimento se chamam nossos pecados, porque escolhemos desobedecer a Deus. E aqui está a dinâmica do que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, quando ele mostra a dinâmica da bênção e da maldição. Quando obedecemos é bênção, quando desobedecemos é maldição. Mas a maldição não é atribuída a Deus, a maldição é atribuída ao nosso próprio pecado, porque nós deixamos de ouvir o Senhor.
E aí no versículo 13 ele diz, como está escrito na lei de Moisés: todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois é justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Ele reconhece a justiça de Deus, e a justiça de Deus se dá em quando o pacto é quebrado, nós sofremos as consequências. Como um pai diz ao filho, obedeça, e o filho desobedece, e o que é que o filho recebe dos pais? O castigo devido. Da mesma forma, Deus está sendo justo em castigar o povo pelos seus próprios pecados. Mas em quarto lugar, a oração de Daniel é um apelo à misericórdia de Deus, nos versos 15 a 19, quando ele diz assim: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Veja, um homem tão irrepreensível como Daniel se coloca entre os principais perversos, mostrando, irmãos, que não é posição de liderança, de pastor, que faz com que este homem de autoridade deixe de ser um pecador, tal qual um simples membro da igreja. Somos perversos também, temos o potencial para pecar como um simples irmão, temos a capacidade e o potencial de pecar como qualquer outro perverso deste mundo. A única coisa que nos difere entre o perverso deste mundo e sermos um perverso sendo crentes é Cristo, porque já não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso Daniel diz: nós procedemos perversamente. Ele se inclui, mesmo sendo aquele homem irrepreensível mostrado no capítulo 6, mas ele se inclui como todo o povo, como uma oração intercessória. E ele diz no versículo 16: ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha, opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que se chama pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Veja, irmãos, não é confiados nos nossos méritos, não é confiado no nosso esforço, não é confiado na nossa santificação, mas é confiado unicamente nos méritos de Cristo, nas misericórdias de Deus, que diz o profeta Jeremias em Lamentações, que essas misericórdias se renovam todos os dias, toda manhã. São nessas misericórdias que nós confiamos, fiamos. São nessas misericórdias que ele conclui a sua oração dizendo: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Veja a dinâmica da oração, veja a dinâmica do agir de Deus. Ó Senhor, ouve. Deus ouve. Daniel sabe que Deus ouve, Daniel sabe que o Senhor é quem perdoa, Daniel sabe, e ele diz: atende-nos e age. Veja, ele diz: ouve, perdoa, atende e age, e não tardes por amor de ti. Daniel sabe que o tempo já estava se cumprindo dos 70 anos. Ele diz: Senhor, por favor, intervenha nessa situação. O Senhor falou que era 70 anos. Atende-nos, Senhor, não retardes mais, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nós percebemos aqui que essa postura de ficar atento aos sinais
mostra exatamente que Daniel estava guardando tudo isso em oração. E isso nos faz lembrar aquilo que Jesus ensinou aos discípulos em Lucas 21:34, quando ele disse aos discípulos, em Lucas 21:34 ao 36, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. E Jesus diz: vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Perceba que Daniel está atento. Esse tempo angustioso faz com que Daniel faça esta oração, faz com que Daniel se aprofunde ainda mais, exatamente na palavra de Deus, na oração. Por isso, essa deve ser a nossa postura nesse tempo angustioso. Isso nos mostra que aqueles que são de Cristo viverão em constante consagração a Deus nesse tempo do fim. Mas em segundo lugar, esperança em tempos angustiosos, e ter esperança em tempos assim angustiosos significa se apegar à revelação de Deus. O texto prossegue no versículo 20 a 23, quando Daniel então está orando. Enquanto ele orava ao Senhor, lhe apareceu, o texto diz, lhe apareceu o homem Gabriel. Veja que no capítulo 8, então Gabriel aparece e tocou Daniel, e Gabriel aparece na visão. No capítulo 8, Gabriel aparece na visão, e aqui no capítulo 9, Gabriel aparece de forma presencial. Então, da mesma forma que ele apareceu a Maria de forma presencial, agora Gabriel aparece. Por isso que Daniel diz assim, o homem Gabriel, porque ele apareceu de forma literal. O anjo Gabriel apareceu, e ele o chamou de homem, porque este homem estava ali conversando presencialmente com Daniel. E dessa maneira, por isso é que Gabriel se apresenta. E quando Gabriel se apresenta, se aproxima de Daniel, quando ele estava então apresentando o sacrifício da tarde, Daniel estava apresentando o sacrifício da tarde ao Senhor. Isso provavelmente era na metade da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde aproximadamente, quando os judeus faziam o sacrifício da tarde. E provavelmente nesse horário, às 3 horas, quando Daniel estava orando e apresentando o sacrifício da tarde, vem Gabriel e o desperta da oração. É como se você estivesse no templo ajoelhado orando, e alguém chegasse para você e tocasse no seu ombro e dissesse: ei, ei, ei. Foi o que aconteceu. Daniel estava ali apresentando o sacrifício da tarde, e de repente apareceu Gabriel, tocou e se aproximou e despertou Daniel. E quando ele desperta Daniel então recebe ali a instrução de Gabriel. Isso também nos mostra que mesmo os judeus, estando na Babilônia, uma terra estranha, eles continuaram mantendo os rituais dos sacrifícios determinados pela lei de Moisés. E Daniel estava praticando, cumprindo o pacto, a lei de Moisés. Não quer dizer que todos os judeus faziam, mas pelo menos isso deixa claro que Daniel praticava, ele cumpria os sacrifícios determinados na lei de Moisés. Então Gabriel se aproxima de Daniel e disse que havia chegado para lhe contar o significado da visão que Daniel teve. Lembra que Daniel teve a visão no capítulo 8, mas ele não entendeu. O capítulo 9 é uma resposta para dar entendimento a Daniel a visão do capítulo 8. Domingo passado nós já aprendemos a visão, o significado da visão no capítulo 8.
Então, o capítulo 9 vai apenas confirmar para nós o que significava a visão do capítulo 8. Então, exatamente o que Gabriel mostra a Daniel era aquilo que ele estava desejando entender naquela visão. Deus não iria permitir, amados, jamais, que Daniel ficasse confuso acerca da sua revelação. Assim como a Bíblia não é um livro de confusão. A Bíblia não é um livro para gerar dúvidas e confusão na mente da gente. Por isso que nós devemos nos apegar apenas às Escrituras Sagradas. Há muitos ensinos falsos que não passam de ensinos humanos, que valorizam a falsa espiritualidade, e há muitos ensinos que não passam de conhecimento e informação. Há muitos ensinos que não passam apenas de alguma questão de conhecimento, mas que não gera vida na vida de ninguém. E nós precisamos ter cuidado para nos apegar somente à Escritura. Somente à Escritura. O único meio, meus irmãos, de fortalecer a nossa esperança em tempos angustiosos é nos apegarmos à palavra de Deus. O que fortalece uma igreja não é o ativismo de atividades que faz com que os membros se distraiam, ocupando os membros com eventos e distrações. Isso não fortalece a igreja, irmãos. Entretenimento na igreja, inovar, coisas novas, isso não fortalece a igreja. Uma nova forma de poder transmitir a velha mensagem, isso não fortalece a igreja. O que fortalece a igreja é pregar com fidelidade a palavra de Deus, é ser fiel àquilo que a Bíblia ensina, é uma igreja empenhada em estudar e crescer na palavra, é quando o pastor da igreja procura ser fiel na pregação genuína do Evangelho de Cristo. Não é pregar o que eu acho, o que eu penso, mas é pregar o que Deus diz. Assim está escrito, assim diz o Senhor. O profeta é profeta quando ele diz assim diz o Senhor, e não quando ele acha, eu acho que é isso. Não, nós não devemos estar confiados naquilo que pensamos e achamos, mas sim na fiel pregação da palavra de Deus. Daniel estava apegado à verdadeira profecia, e isso é uma ordem para nós crentes. Estar atento aos sinais e às profecias não é uma opção que eu e você temos, não. Acompanhe comigo o que diz, por exemplo, Apocalipse 1:3, para você ver se é opção nossa. Apocalipse 1:3, o texto diz assim: bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e aqueles e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você está percebendo aqui o que Jesus está dizendo às igrejas do Apocalipse? Ele está dizendo: bem-aventurado aqueles que leem. Não basta ler não, apenas. Não basta só obter a informação. Não basta apenas guardar isso. Olha que mensagem bonitinha, eu vou guardar aqui quando eu me lembrar. Não é só isso, prática estas coisas. E eu sei que não é fácil, mas devemos nos apegar. Daniel, entendendo que estava se aproximando tempos angustiosos, ele se apegou à palavra, à revelação, e examinou nos escritos proféticos os sinais e o cumprimento da revelação de Deus. Não é diferente dos nossos tempos. Precisamos estar apegados à palavra de Deus. Por isso, nesses tempos angustiosos, em terceiro e último lugar, isso significa confiar no agir de Deus. Nos versos 24 a 27, nós encontramos a parte mais complexa do capítulo 9 de Daniel, porque agora Gabriel vai passar para ele todo o significado daquela visão do capítulo 8, que vem com alguns, digamos assim, símbolos, e que vai trazer mais enfeite à visão do capítulo 8, mas que não é diferente do significado e da interpretação que nós já vimos. Mas para você ter uma ideia, se nós temos o capítulo 9
como a explicação do capítulo 8, então nós vamos entender isso de forma simples, embora o texto seja muito complexo. Isso aponta para uma realidade literal, porque aquilo que haveria de se cumprir no fim dos tempos, mas antes também deveria se cumprir em Jerusalém. Lembra que, da mesma forma, no capítulo 8, nós vimos que o carneiro simbolizava o reino dos medos e dos persas, e que o bode simbolizava então o reino dos gregos da Grécia, o reino da Grécia por Alexandre o Grande. Então, pois bem, aqui ele já dá a explicação do que vai vir depois dessa visão. O que vai acontecer com Jerusalém? Nós vimos que aquele pequeno chifre do capítulo 8 simbolizava Antíoco Epifanes IV, que iria assolar Jerusalém, o templo de Jerusalém, saquear o templo, erigir uma imagem de Zeus, sacrificar uma porca no altar e profanar o templo. Então aquilo teria um período, aquilo aconteceria debaixo de um período, e isso aponta também para a realidade do fim. Então as 70 semanas mostram a disciplina de Deus sobre o povo. Essas 70 semanas aqui, isso aponta justamente para o tempo do cativeiro. 70 semanas, na verdade, são 70 anos, apontando de forma aqui simbólica para o cumprimento daquilo que Jeremias havia profetizado. E essa disciplina do cativeiro babilônico está expresso no versículo 24 como sendo algo da disciplina de Deus para o povo. Para quê? Para que Deus envia então o cativeiro? E aí Gabriel explica para Daniel: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ou seja, todo esse cumprimento, tudo que haveria de acontecer, aconteceria até que, depois que o templo fosse profanado, provavelmente como aconteceu em 168 a.C. por Antíoco Epifanes, quando ele profanou o templo. Tudo isso deveria acontecer. O pecado do povo cessaria, porque eles precisariam entrar em clamor a Deus. A expiação pelos pecados cessaria, porque Antíoco Epifanes estava assumindo o controle do templo judeu, praticando todas as assolações, e até que se acabassem os seus dias, e quando acabassem os seus dias, então o Santo dos Santos pudesse então ser novamente ungido, ou seja, purificado, o templo pudesse novamente ser restaurado, purificado. E aí os versículos 25 e 27, como é que mostra o cumprimento dessas coisas? Os versículos então 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esse cálculo aqui, por estudiosos, apontam equivalente a 438 anos. Esse período dos cálculos matemáticos que foram utilizados e alguns estudiosos apontam como sendo o tempo que termina o período veterotestamentário até a chegada de Cristo. Então, esse cálculo daria aproximadamente o tempo desde que essa assolação aconteceria em Jerusalém nos dias depois da profecia de Daniel, até a chegada de Cristo, quando Cristo então nasce no século V antes de Cristo. E isso acontece dessa maneira, quando então até ungido, diz o versículo 25, para edificar Jerusalém até ungido. Pode ter dois significados. Estudiosos mostram que esse ungido pode estar se referindo ao rei Ciro, que liberta o povo do cativeiro babilônico, conforme Isaías profetiza no capítulo 45, verso 1, quando Ciro é chamado de meu ungido.
é a mesma palavra Mexia do hebraico, se referindo a Messias. Ele é nomeado como meu ungido, no versículo de número 1 do capítulo 45 de Isaías. Tanto esta visão pode estar apontando para o símbolo de Ciro, como claramente para nós isso se aplica a Cristo. Por quê? Porque Cristo é ungido, que o texto prossegue dizendo que virá e que será morto. Versículo de número 26. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então, fazendo alusão agora ao príncipe, aquele do pequeno chifre da visão no capítulo 8, mostrando que depois que Cristo ascender ao céu, então viria o filho da desolação, o homem abominável, que seria então o anticristo, que há de vir e que só falta o cumprimento do anticristo, porque os anticristos, ou seja, o seu sistema, já está acontecendo no mundo. Mas como Paulo falou em Tessalonicenses, haverá de vir ainda então o filho da iniquidade. E é exatamente ele aqui apontado conforme a visão do capítulo 8 e sua interpretação. Não há nada diferente, não há discrepância no texto do capítulo 8 para o capítulo 9. As figuras é que são diferentes. Aqui ele já está mostrando o que vai acontecer de fato. Agora, se nós temos dificuldade, Daniel não teve nenhuma dificuldade para entender a interpretação de Gabriel. Nós sim, mas Daniel não. Então é necessário luz ao texto para que nós possamos entender claramente. E é exatamente isso que acontece. Depois que o ungido é morto, que é o Cristo Senhor, ele é morto, vai surgir um príncipe que haverá de destruir a cidade e o santuário. Isso também pode ser um cumprimento àquilo que acontece no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade a cidade de Jerusalém, assolando e destruindo, matando os cristãos e assolando a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Aqui é uma forma figurativa, mostrando, pode implicar na amostra do que João também se refere a como sendo a besta que sobe do mar, se referindo o domínio das águas. Alguns estudiosos apontam para isso, mas também aponta para como a destruição virá de tal forma que não haverá quem controle a destruição. Da mesma forma que um dilúvio foi incontrolável e ninguém consegue controlar, a destruição que aconteceria em Jerusalém seria algo incontrolável. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E ele fará, versículo 27, ele fará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, que a destruirá, que está determinada, se derrame sobre ele. Então, o texto mostra a ação do anticristo que está por vir, conforme vimos no domingo passado, e aqui também mostra que sua destruição será repentina. Será por pouco tempo que o anticristo, o filho da desolação, assolará, impedindo e se levantando contra a igreja, fazendo cessar os cultos. E nós louvamos a Deus porque nós ainda temos um culto para celebrar ao Senhor, público, mas vai chegar um dia quando o filho da desolação, da iniquidade se manifestar, os nossos cultos serão obrigatoriamente cessados. Ele perseguirá a igreja para cessar os sacrifícios de louvor do povo santo. Mas a sua destruição não vai tardar, diz o Senhor, tanto no Velho Testamento, aqui nesse texto, como Jesus diz isso na sua revelação em Apocalipse. Então, meus amados irmãos, nós cremos dessa mesma forma que o Senhor continua dominando sobre todos e sobre tudo, independente dessa revelação de saber que o homem da iniquidade, por um breve tempo, dominará, mas é por um breve tempo. Nós, diante desse tempo angustioso,
Olhamos para esse texto e devemos encontrar esperança nesses tempos tão difíceis. Assim como a igreja, lá do primeiro século, vivenciou dias terríveis, difíceis, tendo que viver o isolamento social pela pressão dos romanos. Da mesma forma, estamos vivendo dias assim, desse isolamento, mas devemos, nesse tempo, seguir as recomendações da Escritura, vigiando e orando, buscando ao Senhor, buscando consagrar a nossa vida, aguardando a bendita volta do Senhor Jesus, aguardando o seu convite, porque Jesus está voltando e precisamos nos preparar para a sua volta, para o seu encontro. Da mesma maneira, devemos nos apegar às Escrituras, à fiel pregação do Evangelho. Devemos confiar no agir do soberano. Ele está conosco, Ele está com a sua igreja, Ele está contigo, meu irmão. Nesse momento, nós devemos guardar esta palavra dentro do nosso coração, sabendo que o Senhor, Ele reina, Ele é soberano, Ele é o Senhor dos senhores. A nossa esperança firme está nas mãos do grande Eu Sou. Nós estaremos cantando ao Senhor nesse momento, depois da oração, que nós estaremos fazendo. Louvado e exaltado seja o Senhor, Pai, pela Tua palavra, pela Tua revelação ao nosso coração, e saber que o Senhor continua reinando, soberano, independente do tempo tão angustioso e difícil que nós como igreja estejamos passando. Nós submetemos a nossa vida a Ti, confiamos em Ti, e por isso, ó Pai, queremos, nesses tempos tão difíceis, angustiosos, consagrar as nossas vidas ao Senhor, dedicar a nossa vida ao Senhor, e não nos iludir com este mundo, mas vigiar, estar atentos, examinando a Escritura, como fez Daniel, atentos para podermos, ó Pai, confiar no Teu agir, atentos, Senhor, para podermos aguardar pelo Senhor, examinando e nos apegando à Tua palavra. Fortalece a Tua igreja, Senhor, que nós não sejamos enganados por falsos ensinos, mas que a Tua igreja possa se apegar à Tua verdade, à Tua palavra, que a Tua igreja seja fortalecida por Ti, que cada ovelha do Senhor, cada ovelhinha Tua, Senhor, seja guardada, protegida, seja, ó Pai, cuidada por Ti, Supremo Pastor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a Tua igreja, abençoa a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Ó Pai, nós sabemos que os Teus olhos estão sobre nós, e assim nós, confiados em Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso poderoso e eterno Pai, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Bem, amados irmãos, chegamos ao término de mais um culto para a honra e louvor do nosso Deus. E queremos parabenizar aqui o nosso irmão Antônio Luiz, que Deus esteja derramando bênçãos sobre a sua vida. A semana se inicia, que continuemos a orar pelos enfermos, a orar para que Deus cesse essa pandemia, e se Deus quiser, na quarta-feira o pastor vai estar ministrando a palavra do Senhor, na quarta-feira, estudo de oração e doutrina, e no próximo domingo, se Deus quiser, às 9h30 da manhã e às 18 horas, estaremos novamente aqui. Que Deus abençoe você, tenha uma semana de paz, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.